Aleluia. Queridos, eu vou ler 1 Reis, capítulo 17. Vai falar de um grande profeta chamado Elias. É duas pessoas que me dão muita inspiração na Bíblia, que se chama Elias e se chama João Batista. Elias é um profeta que veio profetizar para uma nação. João Batista, ele veio para aclamar, abrir a vinda de Jesus. Ambos têm a mesma origem. Diz assim, capítulo 17: Elias, o tibista, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho e nem chuva neste ano, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente. Oriente de Cultes, e junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro? Eu tenho ordenado aos corvos que te alimente ali. Assim, ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos trazia pão e carne pela manhã, e pão e carne a anoitecer. E ele bebia do ribeiro. Só vou ler o primeiro versículo aqui do capítulo 18. E sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vá, mostra a Acabe, e eu enviarei chuvas sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe. E houve uma fome extrema em Samaria, e Acabe chamou Obadias, que era o governador da sua casa. Só até aqui, queridos. Aleluia. Pode sentar. Querido, falando de Elias, um grande profeta que profetizou na nação de Israel. Elias, ele era da cidade de Tisbe. Tisbe ficava próximo de Gileade. Gileade é bem conhecida porque Labão e Jacó fizeram aliança nessa cidade. Tibes, na Bíblia vai dizer que nem no mapa existia essa cidade. Mas Deus proporcionou isso na vida de Elias. E para ser levantado um profeta naquela época, como Elias foi um profeta, ele tinha que passar por uma escola de profeta, tinha que ser filho de profeta, tinha várias conclusões para você ser um profeta naquela época. Hoje Deus está levantando homens e mulheres para a tua obra e para profetizar nesse estado. Não vai ser diferente como Elias foi usado por Deus. Não haverá orvalho quem vem de Hermon, e não haverá chuva para regar a terra. 3 anos na seca foi profetizado na vida de Acabe. Acabe, ele tinha uma descendência que ele já veio na desobediência. E quando eu falo desobediência, você não pode viver da maneira que você está. Deus, ele pega a geração de Acabe e não se agrada com a geração de Acabe.
o pai de Acabe, ele já vinha adorando outros deuses. Quando Acabe venha para ser rei, para reinar em Israel, o pai dele acaba casando ele com Jezebel. Então Jezebel também era de uma família pagã que adorava o rei Baal e vem trazendo esses demônios, esses reis pagãos para dentro de Israel. Deus já não agradava com a família de Acabe. E Deus não se agradou naquele momento com Acabe e Jezebel. O que Deus faz? Levanta um profeta de autoridade. Eu estou falando de profeta. Não estou falando de meio profeta. Estou falando de profeta de autoridade. Profeta que ele vai proporcionar 3 anos de seca. Profeta que Deus fala com ele. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: Elias era um homem sujeito a mesmas paixões do que nós. Orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Mas olha que interessante que o evangelista Tiago vai falar aqui. Elias era homem sujeito a mesmas paixões do que nós. Como assim? Elias, ele vivia das mesmas paixões, ele tinha as mesmas brigas do que eu e você. Elias poderia estar num momento depressivo. Elias era para estar num momento de fervor, de luta, de batalha espiritual. Mas diferente, o que Elias faz, ele orou com fervor, mesmo todas as lutas que ele tinha, mesmo todas as batalhas que ele tinha, ele fez uma oração. Deus, eu clamo, com a mesma briga que eu tenho todos os dias com a minha carne, com a minha luta, com a minha depressão, com o meu desentendimento. Mas eu quero, Deus, uma atitude que o Senhor tome na minha vida, que eu seja profeta de autoridade, que eu vou dizer para Acabe: não vai chover durante 3 anos. Aleluia. Agora a segunda palavra do profeta Elias. Conhecemos um profeta que Deus falava com ele. Olha a humildade de Elias. Elias não queria passar por cima de ninguém. Elias tinha humildade dentro dele, porque Deus falava com ele. É diferente quando Deus fala com você. Elias, ele não se exaltava pela unção que ele carregava. Nós temos até que ter uma unção de humildade. Elias falava com Deus como nenhum profeta falava. Elias teve a oportunidade de falar da mesma maneira que Moisés falou com Deus. É raro, porque ele se posicionou por um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Elias profetiza na vida de Acabe. A palavra de Deus veio ele dizendo: retire-se daqui, vá para a banda do Oriente,
esconda-o junto do ribeiro do Queride, ou que seja, de frente do Jordão. Aleluia, Deus. Nesse momento, Elias está comendo e bebendo, aonde Deus enviou. Deus, ele guardou Elias naquele momento. Momento de seca e um momento de abundância para Elias. Momento de seca e momento de abundância. O Jordão queria Elias, mas Elias não queria o Jordão. Elias queria o Queribe. O Jordão, você tem que descer. O Queride era sobrenatural em cima do Jordão. Quem lembra da profecia? Vai lá 7 vezes e mergulha no Rio Jordão. Aquele capitão da Síria era soberbo, porque Jordão tem que descer. Profeta tem que descer. Temos que se humilhar todos os dias. Temos que ser obedientes com a voz de Deus. Elias, como ouvia, já era um cara que ouvia a voz de Deus, um profeta que já ouvia a voz de Deus. Ele se mergulhava no rio Queride pelo alto. Ele comia e bebia da natureza. Olha o que Deus faz, Carlos. Ele proporciona. Eu dou autoridade aos corvos para alimentar você naquela caverna. Aleluia. Corvos, quem já foi fora do Brasil, é como se fosse um urubu daqui do Brasil. Ele só comia carniça. Deus, ele estava preparando o melhor para o profeta. Ele não preparava qualquer coisa para o seu profeta. Porque quando é profeta alinhada para o reino, Deus, ele prepara o melhor. Aleluia. Elias, ele era um protótipo de João Batista aqui na terra. Elias veio primeiro. Deus estava querendo levantar um profeta igual a Elias. Deus, ele quer levantar profeta igual a Elias, para profetizar na nação. Mas ele quer também levantar profeta corajoso que nem João Batista. Aleluia. Vou ler uns versículos aqui, queridos, para vocês. Em Malaquias 4:5, olha o que ele vai falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz assim: eis que eu enviarei um profeta Elias, antes que venha grande a terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em Mateus 11, capítulo 11, versículo 14, ele vai dizer assim: e se quereis dar crédito, este é o Elias que há de vir. Em Marcos, capítulo 9, do 11 até o 13, vai dizer assim: então lhe perguntaram, por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondeu Jesus: na verdade, Elias há de vir primeiro e restaurar todas as coisas. E como que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deve aparecer muito a ser avivado. E digo-vos, porém, que Elias já veio e fez tudo o que quiseram, como ele tem escrito. Lucas capítulo 1,
17 e 18 vai dizer assim: irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes e imprudentes dos justos, em fim de preparar um Senhor, um povo aparecido. E disse então a Zacarias, o anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está em idade avançada. Aleluia. Compreendemos da palavra que o anjo Gabriel, que ele viria, glória a Deus, no espírito e no poder de Elias. Elias não era em carne e osso, pois esse daria o sinal da vida eterna. Em Mateus 17 vai falar da transfiguração, que Elias veio e foi transfigurado. Deus, ele não deu uma oportunidade de matar Elias. Sabe por quê? Porque senão ele tinha que ressuscitar, ele ia ser coadjuvante. Então, antes de ele ressuscitar Elias, ele deu uma oportunidade de ele se esconder, porque quem veio foi Jesus. Elias era um profeta, pastor Tiago, homem posicionado, homem de Deus. Aleluia. No capítulo 18, no capítulo 18 vai dizer o que Elias faz. E sucedeu depois de muitos dias, e a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vá, mostra Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Que profeta é esse, pastor Tiago? Que profeta é esse? Que no capítulo 17 ele manda fechar o céu, e no capítulo 18 ele manda abrir o céu. Deus levanta profeta que abre o céu. Mas Deus está querendo a oportunidade de levantar profeta que fecha o céu. Aleluia. Glória a Deus. Durante esse período da seca, a fome castigou Samaria. E nesse período, Jezebel mandou matar os profetas. Porque ela sabia que se matasse os profetas, no entendimento dela ia cessar essa seca em Israel. Aleluias. Só que Deus, todo profeta precisa de uma solução. E a Bíblia vai dizer que dentro do castelo de Acabe existia uma pessoa, um homem que se chamava Obadias. Obadias, ele era usado por Deus. Ele guardou aqueles profetas, alimentando de pão e água. Porque quando Deus quer cuidar, quando Deus ele gera algo em você para cuidar, Ele manda você cuidar com excelência. Ele te conecta a profeta para você cuidar. Porque cada vez que você cuida de um profeta, o seu nível vai aumentando cada vez mais. Obadias era um cara inteligente, foi obediente, homem destemido. Ele teve uma oportunidade de encontrar o profeta Elias. E Elias falar com ele bem assim: vá lá e fala com Acabe que eu quero ter uma conversa com ele. Porque Elias já tinha saído daquela caverna, já tinha sido direcionado por Deus, já tinha ouvido a voz de Deus para ter uma conversa com Acabe. Um homem sozinho, enfrentando
aqueles profetas que era do lado dele. Porque tem pessoas que andam do seu lado, mas não conseguem caminhar com você. Porque tem pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. E tem pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Porque o profeta, quando ele tem entendimento, ele não deixa o ministério dele para viver em outro ministério. Elias não largou o ministério dele. Os outros que ficavam do lado dele preferiu a mesa de Jezebel, preferiu adorar o Deus Baal, preferiu ser corrompido, porque todo momento Satanás está sempre colocando diversos empecilhos no nosso caminho para nós ser corrompidos. Mas com Elias foi diferente. Eu sirvo um Deus. Eu sou profeta. Eu quero ganhar nação. Eu abro o céu. Eu fecho o céu. Eu tenho a oportunidade de mudar essa geração. Aleluia, Deus. Ele fala bem assim, fala com Acabe, que eu vou encontrar ele lá naquele monte, Carmelo. Bater uma conversa com ele. Manda ele levar os profetas dele. Porque a conversa que eu vou ter com ele, eu não vou estar sozinho, eu vou estar com Deus. Pega os 400, chega nesse monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá. 850 homens corrompidos. 850 homens que não queriam ouvir a voz de Deus. Diferente do homem posicionado, como Elias. Aleluia, Deus. Ali, Elias fala para poder eles fazerem um sacrifício. O profeta de Baal levaria a sua oferta de sacrifício, e Elias fazia uma oferta de sacrifício. O que mais me chamou a atenção nessa mensagem foi que eles corromperam Israel. E quando você é posicionado por Deus, Deus ele te dá uma direção a favor do reino. O que ele faz? Ele pede 12 pedras, que representa as 12 tribos de Israel. E nesse momento que ele pede essa oferta de sacrifício, ele sabia com o que ele andava, ele sabia que Deus estava com ele. Foi diferente, essa oferta de sacrifício foi diferente do que aconteceu com Abraão, mas tem a mesma proporção. Abraão pediu Isaac, mas ele queria sondar o coração Deus queria sondar o coração de Abraão. A manifestação aqui é diferente. Deus queria levantar um altar em Israel. Deus queria levantar algo sobrenatural em Israel. Hoje Deus está querendo levantar um altar. Deus está chamando você para se manifestar. Começar a levantar um altar para Ele. Se tem altar corrompido, comece a voltar para a posição que Deus quer.
Se tem um altar corrompido, começa a ouvir a voz de Deus, o que Deus está querendo falar. Ouça o que o Espírito diz. Aleluia, Deus. Elias anuncia o barulho da chuva no Monte Carmelo. Vá comer e beber, pois eu já ouço. Olha o que ele fala para Acabe: vá comer e beber, que eu já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o altar do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Elias manda Acabe comer, porque ele já estava alimentado. A visão de Elias, orar com fervor, ele já sabia de tudo o que poderia acontecer. Só que Acabe, ele não imaginava a maravilha que Deus ia fazer através de Elias. Glória a Deus. Porque Acabe, ele não ouviu o barulho das águas. Quem ouviu era o profeta. Estamos num ano de rompimento, queridos. Quem leu o guia profético aí? O que fala o nosso guia profético? Deixa eu ver aqui. Perdi o guia profético. Vamos lá. O guia profético diz assim: ao ouvir o som, eu não posso continuar da mesma forma. O som que se manifesta é uma transformação, de uma mudança. É necessário ir para outro nível. As águas estão se movendo a nosso favor. É tempo de estabelecer um altar. É tempo de nós que sentimos seguros neles. Aleluia, Deus. Está no guia profético. É só a apóstola que está escutando ou tem mais gente escutando aí? Aleluia, Deus. Cadê o profeta da casa? Na oração, Deus dá uma direção para Elias. Vá, olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Vá 7 vezes, Elias mandou. Volte para ver. E Elias creu e obedeceu e orou. Ele foi 7 vezes, querido. Até quando você vai se permitir? Até quando você vai se permitir ter uma visão de um profeta? Vai lá e olha, uma nuvem na palma da minha mão, como se fosse uma palma da minha mão. Deus, ele não dá visão para qualquer um. Deus, ele dá visão para quem está posicionado. Eu creio que essa noite é noite de posicionamento. Deus está levantando o profeta. Deus está querendo levantar, queridos, pessoas que fecham céu, abre céu, com autoridade, que vai profetizar, que vai chegar e vai falar bem assim: durante 3 anos numa chuva, forte que nem João Batista, preparado no deserto, fazendo o propósito dele, se alimentando de gafanhoto e mel. Porque quem é profeta se posiciona, mas do mesmo jeito ele paga preço. Esse que vai vir um antes de mim, que não vou ter nem a possibilidade de
de pelo menos amarrar a sandália dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. E aqui eu termino, queridos. O poder de Deus sobre Elias. Aleluia, Deus. Encontraram nesse período, também encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na vida de Elias. Ele foi capaz de correr à frente da carruagem de Acabe, por todo o caminho, até Jezreel. Isso representa uma distância de 30 a 35 quilômetros no local onde ele estava. Elias havia passado por todo o processo e preparação para poder ser abençoado pela chuva, de forma que mesmo sem se alimentar fisicamente, ele conseguiu passar na frente de Acabe. Mesmo Acabe estando com a carruagem, com um cavalo. Aqui vai dizer que Elias havia passado por todo o processo de preparação para poder ser abençoado pela chuva, de forma que é o mesmo sem alimentar fisicamente. O propósito que a gente faz, o jejum, a oração, a nossa carne grita. Mas quando você está posicionado para onde você quer chegar, quando você tem visão, pode vir qualquer tentação. Pode vir qualquer tentação. Que quando você está no óleo, como se diz nós aqui da igreja, você segue em frente. Porque nós somos uma igreja de propósito, uma igreja de nação. Nós somos uma igreja posicionada. Os nossos posicionamentos vai fazer parte de uma geração que ninguém imagina o que há de vir. Temos uma profeta na casa que veio liberando com guia profético, sabendo que o ano do rompimento está tudo aqui nesse guia profético. Estamos se levantando para um novo templo. Quando Deus cumpre no guia profético, quando Ele usa a apóstola para usar aqui nesse altar, para profetizar, que a gente vai para um novo templo. Quem tem ouvido, ouça. Os mais ligados no céu vão entender o que eu vou falar. Porque é o ano do rompimento. A gente está num templo que cabe 110 pessoas, 120. É um ano de rompimento, é um ano de crescimento. Estamos indo para um novo templo que cabe 400 pessoas. Se posiciona como um profeta na casa, porque vocês vão vivenciar coisas que vocês nem imaginam. Está aqui, ó. Porque é um momento de posicionamento. É um momento para a gente sair do nível que a gente está e vivenciar algo sobrenatural. Porque tem pessoas aqui que vai ficar para trás, mas quem está posicionado já está vendo a nuvem lá na frente. Depois vocês não ficam, não sabia. Eu tenho que ir lá voltar 7 vezes para ver, me conferir realmente se está crescendo aquele lugar. Deus está posicionando profeta nessa noite de posicionamento, de rompimento, que vai vir uma geração
como no ribeiro, querendo Elias, mas Elias queria o queride. Pessoas vão querer vir de beber, se alimentar do que vocês estão presenciando nesse momento. A juventude vai vivenciar coisas sobrenatural. Eu profetizo na juventude crescimento. Aleluia. Glória a Deus. Pode já me. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos se levantar, queridos.